Seja muito bem-vindo a esse podcast piloto, na Academia em Casa, onde a gente vai trocar algumas informações. Eu sou Fábio Dutra. Eu sou o Marcelo Silva. E esse é o podcast piloto Academia em Casa. Então, Marcelo, a ideia do podcast, é poder estar resolvendo algumas objeções do pessoal, né? Muitas perguntas, como eu falei no início, aí acontecem, dúvidas, né, são permanentes, né, na nossa área. E a gente preparou algumas perguntas aí para a gente tentar deixar o mais claro possível para o pessoal sobre exercício em casa e como poder começar, como poder iniciar um trabalho. Mas antes de começar, cara, eu queria que tu te apresentasse para o pessoal, né, já que vai virar um podcast, então já é um podcast, né, então para quem está começando a nos ouvir em outras plataformas, quero que tu te apresente, fale por que tu escolheu ser profissional de educação física e explique para a galera aí por que essa profissão, o que te atraiu. Beleza, Fábio? Então vamos lá. Primeiramente, boa noite para todos que entraram aí na live e no futuro podcast, nesse podcast teste. Respondendo a pergunta do Fábio, enfim, eu sempre tive vontade de ser profissional de educação física. Eu comecei, enfim, joguei bola bastante tempo quando criança, escolinha de futebol, depois acabou ficando um pouco mais sério, eu joguei em algumas categorias de base, e então tive essa relação com o esporte, né? Ter aquela... Foi uma coisa um pouco mais sério, né? Ter aquela rotina de treinamento, de preparação física, preparação psicológica, enfim, dos meus 10 até os meus 23 anos, eu tive relação direta, então, com o esporte e sempre tive vontade de fazer educação física. Minha ideia, primeiro, era o meu sonho, que é o sonho da maioria da gurizada aí, das crianças, era ser jogador de futebol, mas mesmo se dando certo, eu queria fazer educação física. Enfim, como a gente já sabe, vocês provavelmente já sabem que é uma porcentagem muito pequena das pessoas que jogam futebol que consegue dar certo. Não deu certo, mas enfim, bola pra frente, não tem problema nenhum. E eu segui a minha área, que era meu planejamento desde sempre, dando certo ou não, eu iria fazer educação física. Enfim. Perfeito. E aí, daí tu perguntou por que eu comecei a... Aí qual é que é a próxima pergunta? Cara, por que, bom, a gente já sabe, né, que tu começou a trabalhar em academia e, e a gente sabe que o público de academia, né, isso é um percentual, ele é bem menor do que o público que não treina, né, que não faz atividade física. E a próxima pergunta é justamente essa. Por que tu começou a falar de exercício em casa? Tá, antes de responder, eu só vou dar oi pro pessoal. Wagner, tamo Isso. junto. Eu vou te esperar para fazer uma live junto contigo no podcast. Vai ser um dos convidados. Andresa, pessoal, aqui eu vou dar uma olhadinha aqui, ó. Mari, Tamara, o Gui, o Silva, Caroline, a Carol, eu acho. Tá, gente? Boa noite para todos. Beleza. Eu entro de novo com ela pra gente. Por que tu decidiu falar de exercício em casa? Bom, gente, eu não sei se vocês sabem, tem dados que 95% das pessoas no Brasil não fazem exercício físico na academia, tá? É uma porcentagem de menos de 5% de pessoas que vão na academia para fazer a prática de exercício físico. Então, existem outros dados que tem várias doenças que são associadas com o sedentarismo, tá? Sedentarismo, para quem não sabe, é tu não conseguir somar 30 minutos de atividade física por dia. Atividade física
é qualquer movimento que tu tenha um gasto calórico maior do que a tua posição de repouso. Então, se eu estou parado aqui, eu tenho gasto calórico, eu tenho um gasto calórico de repouso, tá? Que é para me manter com o meu funcionamento, com o funcionamento do meu corpo todo certinho, tá? Então eu tenho um gasto de repouso, mas se eu tiver um gasto maior do que esse gasto de repouso, isso é atividade física. Então, se eu me levantar e pegar um copo d'água e voltar, isso é considerado atividade física, porque o gasto calórico de eu me levantar e retornar é maior do que o meu gasto de repouso. Então, existe uma forte relação de sedentarismo com muitas doenças, como diabetes, doenças cardiorrespiratórias, câncer, enfim, entre outras, tá? Então, se 95% das pessoas não vão na academia, essas pessoas, de alguma forma, elas têm que fazer algum tipo de exercício. E eu sei que muitas pessoas, como, enfim, já passaram diversos alunos, muitas pessoas não vão na academia por pensar que a academia é para aquela gurizada que é mais nova, que tem o corpo mais de acordo com os padrões que a sociedade impõe, que na verdade não existe nada disso, tá? É uma coisa proposta pela sociedade. Se tu tá dentro, exemplo, de um percentual de gordura que não vai te trazer problema nenhum para tua saúde, show de bola, não precisa estar com o abdômen definido igual o abdômen, sei lá, que tu vê no Instagram aí, as meninas, antigamente em revista, na televisão. Isso é um padrão imposto pela mídia, principalmente, né? Enfim, e daí as pessoas que mais precisam acabam sofrendo com isso e acabam não indo na academia e justamente pensam o contrário, porque a academia é muito mais para quem não é do que para quem é. Entre aspas, é claro, né? Para quem? Academia é para o cara que tem diabetes, é para o cara que está com sobrepeso, é para o cara sedentário, é para o idoso, enfim. Eu acho que é para todas essas pessoas. E se se vocês repararem, menos 5% vai na academia, então que são essas pessoas que estão com o corpo de acordo com um padrão que a sociedade impõe, mas que na verdade tem 95% fora. E eu resolvi fazer isso não para os que são, mas para os que não são. Entendo, perfeito. Para atingir as pessoas que não que o pessoal mais novo não precise, show de bola, beleza? Só que a proposta, daqui a pouco é para a pessoa que está com sobrepeso, daqui a pouco a pessoa que não pode ir na academia, não tem tempo, e que se for fazer dentro de casa, pode fazer o exercício, né? Consegue se organizar para fazer o exercício dentro de casa, porque muitas vezes tem o problema do tempo também, né? O deslocamento que tu vai para academia, faz os teus exercícios, daqui a pouco tem que esperar uma esteira dependendo do horário que tu vai. Tem que revezar um aparelho. Depois mais o tempo que tu retorna para tua casa. Então aí vão 2 horas, né? Eu faço segunda, quarta e sexta live às 20 horas, que é em torno de 40 minutos. Então, tu te arruma ali 10 minutos antes, faz a live 40 minutos, toma um banho, tá pronto e tá em casa. Muitas vezes, se não tiver como às sair... vezes o sair de casa para ir na academia já é um problema, né? Já é e nesse momento que a gente está vivendo ainda mais, né? O pessoal acaba não indo. Mais ainda. Exatamente. Mas para te ver, Fábio, olha só, esses dados é de antes, tá? Imagina agora. Com certeza. Não, é muito maior, né? Muito maior. Quem está na academia hoje... Não tem um dado de IBGE, de Vigitel, que são os órgãos que fazem essas pesquisas, falando de quantas pessoas estão na academia agora, nesse momento de pandemia. Mas provavelmente seja bem menor, né? Com certeza. Até porque em alguns estados, né, ainda não voltaram ainda, né? Dependendo da flexibilidade. E então alguns estados não voltaram. O Rio Grande do Sul, a maioria, acredito que já tenha voltado.
mas é um público bem menor, com certeza, né? Tanto pelo pessoal que ainda não está confiante para voltar, pelo risco, enfim. Então é uma coisa que ainda vai postergar um pouquinho mais, né, para voltar ao ritmo normal. E ainda assim é um ritmo muito baixo, como tu falou, né? São 5% da população que está na academia, né? Perfeito. Ô, Fábio, E, só um detalhezinho. De repente, para o pessoal que não te conhece, o Fábio também é profissional de educação física. Então, só para o pessoal saber que são dois profissionais, né? Eu com e o certeza Fábio. não. E eu tenho um estúdio de treinamento, né, junto com uma amiga e sócia, né? E a gente está sentindo isso na pele, né, cara? O pessoal não voltou totalmente, é um público menor, enfim. Nosso trabalho ainda é um pouco mais individual, então, teoricamente, tem um cuidado, não que se tenha um cuidado maior, mas é mais fácil, eu acho, de cuidar do que uma academia que atende mais alunos. Apesar das academias estar respeitando também o decreto, enfim, mas está bem complicado nesse retorno aí, a gente também não sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? Então, bem importante esse trabalho que tu está fazendo. Cara, e para as pessoas que estão começando a treinar em casa, estão treinando em casa, que tipo de cuidado, cara, as pessoas têm que ter para se exercitar em casa? Daqui a pouco nunca treinou, é uma coisa nova, ou daqui a pouco treinava só em academia e não voltou agora por esse motivo. Que tipo de cuidado ela tem que ter para poder treinar em casa? Bom, primeiro cuidado, eu acho que, bom, vamos começar no básico, tá? Uma sessão de treinamento, começa pelo aquecimento, depois pela parte principal, que é onde a gente aumenta a intensidade. Intensidade, exemplo, se tu vai fazer um exercício de força, tu vai colocar uma carga maior e tu vai exigir muito mais do teu corpo para realizar esse exercício. E depois a gente tem a parte final do treinamento, só que ao contrário do que muitos pensam, que antigamente a gente fazia alongamento no começo, no final, o alongamento ele não é obrigatório, tá? E daí, teoricamente, tem uma volta calma. Então, o primeiro cuidado que as pessoas têm que ter é em realizar o aquecimento. No aquecimento, a gente tem diversos objetivos. Um dos objetivos do aquecimento, aumentar a temperatura corporal, preparar a musculatura para realizar exercícios mais intensos. Realizar movimentos articulares para liberar o líquido sinovial. Cada articulação tem uma bursa, que é uma bolsinha onde tem um líquido que se chama líquido sinovial. Esse líquido vai ajudar a lubrificar a articulação para melhorar o movimento e melhorar a absorção de impacto. Então a gente começa, primeiro ponto, em realizar o aquecimento da forma correta. O alongamento não é obrigatório, mas, enfim, pode estar incluso. Tem que cuidar com a intensidade do alongamento, porque senão tu pode vir a prejudicar o teu desenvolvimento de força. Enfim, depois do aquecimento, fez um aquecimento bem feito, foi para a parte principal dos exercícios de força ou dos exercícios, enfim, tu pode fazer um treinamento cardiorrespiratório, tu tem que cuidar com a execução do movimento. Muitas vezes existem alguns exercícios simples, só que é simples daqui a pouco para alguém que já está acostumado a realizar exercício na academia ou para um profissional de educação física, mas não é tão simples para quem está começando. Então, posição, quando for realizar um exercício de força ou cardiorrespiratório, tem que ter cuidado para fazer da forma correta. O que acontece muito, as pessoas fazem o exercício, sentem um desconforto e daí continuam fazendo, sentindo um desconforto, uma dor. Depois na segunda, terceira semana que vão falar, professor, eu estou sentindo dor no joelho, que eu faço agachamento e eu tenho dor quando eu faço. Pô, não pode. Fez o exercício, sentiu um desconforto, já chama na hora. Exemplo, a gente tem a live segunda, quarta e sexta. Tá fazendo a live quarta-feira lá conosco. Sentiu um desconforto, eu sempre deixo bem à vontade. Ali na live, quando eu tenho tempo de responder, eu respondo direto. Mas quando não dá tempo de responder, manda um direct, que logo depois da aula
eu tiro a dúvida e daí na outra aula para realizar o movimento correto. É bem Então, acho que importante. são os principais cuidados que tem que ter. Fazer o aquecimento e execução do movimento. Perfeito. Bem importante falar isso, né, Marcelo? Porque às vezes as pessoas vão para academia ou começam a fazer um treinamento por conta ou por olhar alguns vídeos e existiu uma máxima antiga aí que o pessoal falava muito, sem dor, sem ganho, né? Mas não é bem assim, né? E depende muito da dor, né? Então, dor em articulação, por exemplo, quando você está fazendo um exercício, possivelmente não é uma dor saudável, né? Então é bem legal falar isso para ficar claro para o pessoal, né? Então, sentiu alguma Tem dor na alguma. articulação, execução de Isso. movimento, tem que ter um cuidado que essa dor aí não é uma dor legal. Tem Agora, a algumas dor. estruturas do nosso organismo que elas não sinalizam para o teu sistema nervoso central e muitas vezes tu não sente dor, tu faz um treino e não sente dor, mas não quer dizer que tu não está desenvolvendo. Como existem estruturas que não sinalizam lá para o teu sistema nervoso central, então tu não tem a sensação de dor, mas não quer dizer que não foi trabalhado. Exemplo, num treino tensional, que é onde tu coloca uma carga maior e tu dá ênfase na fase excêntrica, o número de microlesões na fibra muscular é maior. Então, uma sensação de dor no dia posterior vai ser maior. Quando faz um treino metabólico, que é uma metodologia diferente, onde tu dá ênfase na fase concêntrica, que é quando tu está vencendo a resistência, com um número de repetições maior, tu tem uma dor mais durante o exercício e depois do treinamento, tu não tem tanta dor. Então não quer dizer que tu sempre tem que sentir dor. Isso vai depender da metodologia que está sendo utilizada. Perfeito, ótimo. E todo mundo pode fazer exercício em casa? Ou tem alguma limitação? Sim, todo mundo pode fazer. É claro, quem tiver algum problema de saúde, sempre é bom fazer um exame médico antes e ter uma liberação do médico. Mas, em linhas gerais, desde a criança até o idoso pode fazer. E é claro, né, adaptando para cada individualidade do aluno. Então, recebi muita pergunta de agachamento, né? Que, eu não posso fazer agachamento porque tem estalos no meu joelho. Só que o agachamento, tô dando o exemplo do agachamento, tá? Uhum. O agachamento é um exercício recomendado para reabilitação. Então, fala agachamento, aí já vem na cabeça que tem que colocar uma barra nas costas com 20, 30, sei lá, 40 quilos e fazer o agachamento até quase encostar a bunda no chão. Mas Verdade. não, existem outras formas de fazer o agachamento. Tu pode adaptar a posição dos pés, amplitude de movimento, número de repetições, número de séries, enfim, tem muitas variáveis que podem ser modificadas de acordo com a realidade de cada aluno. Ótimo. Então, eu falar assim que não pode, isso vai depender, isso tem que ser tudo de acordo com a realidade de cada um. Perfeito. A próxima pergunta tem bem a ver com esse exemplo que tu deu do agachamento, por exemplo. É que é como aumentar a intensidade no treino em casa, né? Isso para quem já vem treinando há algum tempo, né? Porque também é uma coisa que existe muito por alguns alunos aí que acha que quanto mais peso, mais carga colocar na barra, no agachamento, por exemplo, mais intenso vai ficar o exercício. Em casa a gente não tem essa possibilidade de aumentar a carga, muita carga, né? Tem como treinar com carga, mas não com tanta quanto na academia. E aí, como aumentar a intensidade do treino em casa? Bom, só antes de responder, ô Fábio, eu não sei se vai dar tempo aqui, mas de Como é que a repente se gente tá der aí? tempo, Eu até esqueci de. eu não peguei quando a gente começou. Mas enfim, de repente se o pessoal quiser deixar uma pergunta aí sobre exercício, de repente dê tempo da gente responder no final. Uhum, E se não der, a gente deixa para outra live. Mas daí a gente anota e responde. perfeito. Tá? Então vamos Como aumentar a responder intensidade? como aumentar a intensidade. Daí vai depender de qual tipo de treinamento, mas eu vou falar geral, tá? Num treinamento de força, existe um termo
A gente usa a biomecânica, tá? Que é a mecânica aplicada ao corpo humano na educação física. Então, existem alguns ângulos de movimento onde o torque, vou explicar o que é torque, o torque é maior. Torque é a tendência de giro. Então, quanto maior o torque, maior é a solicitação muscular, mais força o teu músculo vai estar fazendo para vencer aquele ângulo de movimento. Exemplo, no agachamento, quando está com o joelho em 90 graus, é o maior braço de alavanca. Então, existe uma ação muscular maior nesse ângulo. Se a gente está com uma carga lá, exemplo, nas lives a gente faz com um galão, a gente vai descer, se tu já está muito leve, já faz por algum tempo, o que tu pode fazer é uma isometria. O que é uma isometria? É uma contração sem movimento. O teu músculo ele vai estar ativo, mas não vai estar movimentando. Então, desceu no agachamento, chegou em 90 graus, segura lá e fica, exemplo, 5 segundos. Sentiu que a musculatura foi mais exigida naquele ângulo ali de maior braço de alavanca, maior braço de resistência, sobe, continua fazendo movimento. Tem outro ponto que é importante. Tem um ponto de descanso nos exercícios. Então, uns termos que eu não sei, eu vou ter que tentar deixar mais simples. Isso, vai explicando. Vai tá, explicando mas exemplo, eu vou dar um exemplo assim, ó, no agachamento, tá? Quando tu tá lá em cima, quando tu tá ereto, tá em pé, esse é quando a tua musculatura tá descansando. Então, esse é um ponto de descanso no agachamento. Então, quem tá já treinando há um tempo maior e as cargas já ficaram leves, procura evitar esse ponto de descanso. Então, não todos os treinos, mas em alguns treinos, fez o agachamento, exemplo, fez 5 repetições, segurou lá embaixo, 90 graus, que é o maior braço de alavanca, a tua musculatura está sendo muito exigida, ficou 5 segundos, faz mais 5 repetições, só que evita de ficar em pé. Faz o movimento, não faz todo o movimento completo, fica com o teu joelho numa semiflexão, tá? Então não fica totalmente em pé e já retorna para aumentar a solicitação muscular e dessa forma aumentar a intensidade do exercício. Exercício cardiorrespiratório, onde tu quer trabalhar sistema cardiorrespiratório, quer dar uma ênfase em emagrecimento, não que esses treinos de força não emagreçam, tá? Emagrecimento vai depender de outros fatores, a gente vai conversar com a Kathleen quinta-feira. Eu não sei, acho que eu vi ela entrando, não sei se ela está aí, mas enfim, quinta-feira ela vai tirar a dúvida do pessoal. Mas num treinamento de intervalo de alta intensidade, como aumentar a intensidade? Bom, gente, tu pode manter exemplo... Agora eu vou falar em percentual. Vai lá, tenta ser sucinto. Porque daí se o cara começar a falar em percentual e falar muito termo técnico, as pessoas vão acabar não entendendo. Bom, o objetivo do treino intervalado é tu fazer um período de alta intensidade por um período de intensidade mais baixa. Exemplo, tu faz 100%, o descanso pode ser a 50%. Isso é um intervalo ativo. Ou pode ser um intervalo passivo, que é tu ficar parado tá? Então, tu fez alta intensidade, tu deu o teu máximo lá, deu o teu 100%, no intervalo tu vai ficar parado. Isso é intervalo passivo. Ou se tu ficar em 50%, é o intervalo ativo. Se tu tá fazendo em 100% da tua capacidade máxima, e tu está fazendo, exemplo, 15 segundos de 100% e 15 segundos de intervalo ativo, intervalo passivo, o que tu pode fazer para aumentar essa intensidade? Aumenta de 15 para 20, aumenta de 20 para 30, e exemplo, tu está fazendo 15 segundos de exercício de alta intensidade e 15 segundos de intervalo. Como é que eu faço? Outra forma de aumentar a intensidade. Ao invés de fazer 15, tu diminui esse tempo de intervalo, exemplo, para 10. Continua na mesma intensidade, no mesmo tempo, e diminui o tempo de intervalo para 10.
Eu não falei isso também no treino de força. Também pode, é uma forma de tu aumentar a intensidade. E Fez o agachamento lá, aumentou o uma braço. recuperação menor. Isso, ó. No treino de força, fez lá os exercícios de agachamento, um exemplo, tá? Esse braço de alavanca a gente aplica em todos os exercícios. Braço de resistência, maior braço de resistência, menor braço, ponto de descanso. Isso a gente aplica em todos os exercícios. Mas tu fez o agachamento da forma que eu falei lá, solicitando a musculatura com mais intensidade. Tu geralmente dá 1 minuto de intervalo, diminui esse intervalo para 45 segundos, diminui esse intervalo para 30 segundos. Essa é outra forma de tu aumentar a intensidade. Então, se tu souber aplicar as técnicas de acordo com o local onde tu está treinando, dá para aumentar a intensidade sim. E aí, Andresa? Perfeito. Se o pessoal for ficando com alguma dúvida sobre a nomenclatura, né, algumas palavras que ficam um pouco mais técnico, pode mandar aí que a gente responde, tá? Gente, eu tô tentando facilitar assim o máximo e... Enfim, se não entender, pergunta aí. Mas tranquilo, vou dar só uma olhadinha aqui no tempo. O pessoal falou que faltam uns 20 minutos aí, deve estar faltando uns 15 agora aí. Mas já? Um pouco mais, não, desculpa, um pouco mais. 21h50 a Paula colocou ali, que a gente iniciou. E agora são? Ainda falta bastante tempo ainda. 10h15 que ainda tem. Minutos, né? Não, ainda tem mais tempo aí. Tá? Então vamos tocando aqui, ó. E aí assim, ó, a gente falou intensidade, né? A gente comentou para quem está começando. E quantas vezes a pessoa que está começando ou quem já vem treinando pode treinar durante a semana? Quantas vezes me exercitar durante a semana em casa? Bom, depende, tá? Mas eu posso dizer que todos os dias. Pode treinar todos os dias. É só tu não fazer o mesmo grupo muscular todos os dias. Tu não fazer a mesma capacidade física todos os dias. Eu já explico o que é capacidade física. Enfim, tu procurar trabalhar... Exemplo, se tu trabalha força num dia, procura no outro dia trabalhar cardiorrespiratório. Se trabalha parte da frente, exemplo, fez peito, fez abdômen, fez quadríceps, que é a parte da frente da coxa num dia, no outro dia, tu faz a parte de trás lá, tu faz costas, tu faz glúteo e tu faz posterior da coxa. Então, procurar não repetir o mesmo grupo muscular e nem a mesma capacidade física. É claro, dependendo da capacidade física que vai ser trabalhada, pode trabalhar todos os dias, sim, mas de um modo geral, procurar dar um intervalo de pelo menos um dia. Fez treino de força na segunda, faz o treino de força na quarta. Ou se tu quer dar ênfase no treino de força, fez a parte anterior do teu corpo, tô dando só um exemplo. Na segunda, na terça, tu faz a parte posterior, porque tu vai melhorar a tua força, tu vai melhorar o teu sistema cardiorrespiratório, enfim, é no descanso. Então tu precisa dar um tempo de intervalo para te compensar o desgaste que tu teve e depois super compensar. O que é isso? Tu começou no primeiro dia no ponto zero. Quando tu treina, tu degrada vários substratos energéticos, tu tem um desgaste metabólico grande, tu tem muitas microlesões. Eu estou dando um exemplo de força. Tu não vai melhorar quando tu acaba o treino. Tu vai fazer uma curva dessa forma, ó. Tu vai piorar. Tu vai ter uma degradação de todos os substratos, vai ter microlesão. Aí o que tu vai fazer? Tu vai descansar, vai fazer uma alimentação adequada, que a Kathleen vai explicar na quinta-feira. Aí depois tu compensa, ó, tu perdeu rendimento, tu te alimentou direitinho, tu fez o descanso certinho, tu recupera e depois tu compensa, né? E depois tu supercompensa. Então tu começou no ponto A e terminou no ponto B. Mas isso porque tu deu um intervalo adequado. Se tu não dá um intervalo adequado, tu começa a perder. Aí quando tu tá subindo, daí tu treina aqui ó, no outro dia, daí tu perde de novo. Aí tu treina aqui, não dá o intervalo, perde de novo. Então já respondendo uma pergunta aí que as mulheres fazem muito. Agachamento pode todos os dias?
Se for o mesmo estímulo, exemplo, sempre para força, não pode todos os dias. Tu tem que dar um intervalo. Perfeito. É bem importante falar, né? Porque às vezes isso acaba sendo uma desculpa para quem está começando a treinar. E, vou fazer uma vez na semana, estou só iniciando. Vou fazer duas, vou fazer três. Aí sempre dá aquele intervalo Não, de um não. dia. Tu pode treinar todos os É dias, claro, né? gente. Pode Então, sim, claro que tem que é ser, claro que na por isso, primeira por isso que é semana. importante a orientação, porque tu vai acabar dividindo esse treinamento, né? Como tu mesmo comentou, se for de força, vai trabalhar a parte anterior e posterior em dias intercalados, justamente para poder recuperar essa musculatura, ou simplesmente tu vai fazer um treinamento de força no outro dia combinado com um treinamento cardiorrespiratório, enfim. Então, se tu tá indo na É, academia e o professor tá te falando que não, vem só 3 vezes essa semana, esse cara não quer te treinar diariamente, né, cara? A não ser que seja um caso daqui a pouco de tu tá pagando um personal que cobra por hora e fica muito caro para ti. Aí cabe a esse personal periodizar o teu treino da forma correta, justamente para te não perder em desenvolvimento, né, e em progressão. e eu dei um exemplo ali, tipo, faz um dia parte anterior, outro dia. Dá para fazer um dia membros inferiores, outro dia membros superiores. Enfim, Perfeito. daí a gente vai adaptando de acordo com o objetivo de cada aluno. Nas lives ali a gente faz mais geral, mas, enfim, vai de caso para caso, né? Perfeito, perfeito. E para quem está treinando em casa, quanto tempo assim para gerar um resultado visível assim, seja ele de saúde ou esteticamente? Tá, vamos lá. Hipertrofia entre 8 e 12 semanas, isso é comprovado na literatura. Então, entre 8 e 12 semanas, Ganho de tu massa tem um muscular? ganho de massa muscular. Então, tu vai te olhar no espelho e tu vai notar que tu deu ênfase lá em coxa, glúteo, tu vai aumentar um ganho de massa muscular. Força. Força. Para a gente realizar o movimento, o meu corpo ele vai enviar um estímulo do sistema nervoso central para a região onde eu vou ser, pro músculo, onde eu vou realizar o movimento. Então, o músculo ele é responsável por nos ajudar a fazer os movimentos. Então, manda um sinal para o músculo contrai e eu consigo fazer o movimento. Tá? É um sinal elétrico. Quando eu começo a fazer o treino de força, eu melhoro a coordenação inter e intramuscular. O que é isso? Exemplo, quando eu começo a treinar, o pessoal não começa a ficar tremendo assim? É porque quando o meu sistema nervoso central ele manda um estímulo para a musculatura, ele não está muito bem coordenado, ele não está acostumado com isso e ele acaba mandando para a musculatura errada. Então, meu padrão de recrutamento desse estímulo, ele não é ainda muito bem coordenado. E daí eu fico naquela tremedeira, ó. Ao longo do tempo, isso bem rápido, essa adaptação neural, que é do estímulo que é enviado pelo teu cérebro, ele começa a melhorar. Ao invés dele mandar para a musculatura errada, ele começa a mandar o estímulo para a musculatura certa e tu acaba melhorando o movimento e melhorando a força. Isso aí já acontece desde o primeiro dia, tu começa a melhorar esse padrão de recrutamento do estímulo elétrico que o teu sistema nervoso central manda para o teu músculo. Espero que não tenha ficado tão complicado, gente. Não, se ficar, deixa a Mas, dúvida aí. Se ficar, deixa a dúvida. Importante deixa a falar dúvida, também, né? ou Por, tu por mesmo, isso, Fábio. Bom, pode falar, desculpa, eu tô te cortando. importante falar isso também, porque é isso que acontece quando um aluno que nunca treinou, às vezes chega na academia ou vai começar a treinar em casa, não consegue, de repente, levantar determinada carga, né? Aí acontece de fibrilar a musculatura ali, ainda não tem, né, a musculatura preparada para fazer aquele estímulo, né? Então, quando tu está começando, sempre tem a fase de adaptação muscular, né? Ela não leva muito tempo, né? Principalmente para quem vai continuar treinando. Então, é uma fase bem rápida, mas normalmente os estímulos são um pouquinho menores, com cargas menores, justamente para dar ênfase em movimento, em ângulos, né, que tu ainda não tem essa adaptação neural pronta para poder desenvolver aquele movimento. Acontece com quem para de treinar também, né? Quem para de treinar, quando volta, não consegue levantar
a mesma carga que quando tu terminou de treinar, vamos dizer, ficou 2 meses sem treinar, vai lá fazer um agachamento ou um supino, não vai levantar a mesma carga, né? Corre o risco Não. de ter uma lesão aí. Então é uma adaptação que acontece bem rápida. Nesse caso tem a memória muscular que ajuda bastante, mas é isso que acontece quando está começando a treinar. Por isso que o cara não te rasga no primeiro treino lá, né? Às vezes o pessoal sai legal do treino, cara. Eu achei que eu ia cansar mais, mas justamente é uma periodização que está acontecendo, né? Adaptação É primeiro que para o depois. objetivo não é aumentar a carga, o objetivo é tu melhorar teus padrões de movimento, né? E até quem já treinou, é só reparar, na primeira semana o professor vai lá e dá um pezinho bem leve, tu começa a tremer, chega na segunda semana, aquele peso já fica leve e tu já aumenta o peso. Então essa adaptação neural, ela é muito rápida, mas tem que começar a praticar, né? Perfeito. E aquela pergunta que vem bastante da audiência ali, né? Qual é o melhor treino para emagrecer treinando em casa? O que eu posso fazer que eu vou perder peso? Cara, o emagrecimento ele é multifatorial, né? Então, não existe um exercício que vai salvar. É igual aquele time. Se tiver um jogador só, não vai ganhar o jogo sozinho, né? Precisa de um conjunto de fatores para chegar nesse objetivo do emagrecimento. Então, esse treino de força, como tem um desgaste metabólico muito grande, um treinamento intervalado de alta intensidade, que é aquele que eu expliquei anteriormente. Tu tendo um desgaste metabólico muito grande, esses dois tipos de treinamento, tu vai utilizar mais carboidrato como fonte de energia, que é uma fonte de energia rápida. Então, para fazer exercício de alta intensidade, tu precisa de uma fonte de energia rápida. O que vai acontecer? Tu vai ter um gasto grande de carboidrato durante o treinamento, tá? Depois do treinamento, o que vai acontecer? Para te recuperar esse gasto que tu teve, tu vai utilizar muito gordura como fonte de energia. Então, tu vai ensinar o teu corpo fazendo um treino de alta intensidade, tanto de força como treinamento em intervalo de alta intensidade, tu vai utilizar muito gordura como fonte de energia para recuperar todo esse esforço que tu fez durante o treinamento. Então, existia uma teoria antigamente que tu trabalhando na zona lipolítica, tu ia ter um gasto de gordura maior, só que o que é a zona lipolítica? É uma intensidade onde tu utiliza mais gordura como fonte de energia durante o exercício. Só que isso não quer dizer o substrato energético, que é carboidrato, gordura ou proteína, que tu utiliza durante o treinamento, não quer dizer. Tá, e as outras 30 horas depois do treinamento? Então, exercícios de alta intensidade, de força, cardiorrespiratório, tu vai utilizar muito mais gordura depois do treinamento, até 30 horas depois. Então, vai otimizar o emagrecimento, porque o conceito de emagrecimento não é perder peso, é perder gordura, né? Então a gente não Perfeito. pode confundir. Muitas vezes tu vai lá na balança, tu tá 5 quilos mais magro, mas tu não sabe se é gordura ou se é massa Mais magra. leve, né? A gente Enfim. fala mais leve, não tá mais Uh, magro. e isso é uma estratégia do treinamento. Isso aí é parte do profissional de educação física. Daí eu já vou deixar o convite e também eu vou pedir para vocês convidar outros amigos que têm dúvidas em relação a emagrecimento. Assiste essa live que vai ficar gravada. E quinta-feira, que dia, Fábio? Dia 11? Dia 11. Quinta-feira, dia Tá, 11. quinta-feira, dia 11 agora, quinta agora, vai ter uma nutricionista e ela vai tirar algumas dúvidas e com certeza vai ajudar quem quer emagrecer. Enfim, então, tu precisa do treinamento, tu precisa de uma reeducação alimentar, então é um conjunto de fatores que vai fazer com que tu chegue no teu objetivo. Até mesmo a parte psicológica. Muitas vezes tu tem um trauma de infância que faz com que tu não consiga ter disciplina para fazer exercício, que tu não tenha disciplina para te fazer uma reeducação alimentar e daí daqui a pouco tu precisa até de um tratamento psicológico. Envolve Então, mais que só é treinamento, né? isso, é um problema multifatorial. Exatamente. Multifatorial. Então, são vários fatores que podem influenciar
tu tá com sobrepeso ou obesidade. Perfeito. A próxima pergunta era para ganho de massa muscular, né, Marcelo? Mas acaba que não foge muito, né? Qual é o melhor exercício para ganho de massa muscular, né? Treinando em casa. Mas responde Ah, para o pessoal saber que se tem claro, realmente o claro. segredo do melhor Tem o exercício. segredo. Tem. Bom, o melhor exercício não, mas a melhor metodologia para Ah, te perfeito. aumentar a massa magra treinando em casa tem o segredo, ó. Perfeito, perfeito. Segredo é o seguinte, ó, gente. Bom, levando em consideração que ninguém tem uma academia em casa, enfim, a gente vai buscar alguns recursos alternativos. Exemplo, a gente usa galões de 5 litros, o pessoal utiliza mochila, utiliza sacola com algum objeto dentro para fazer de sobrecarga, levando em consideração que essa sobrecarga não seja muito elevada para a pessoa que está realizando exercício. A gente precisa fazer um método metabólico. Como que é esse método? É o método onde tu vai dar ênfase na fase concêntrica. O que é concêntrica? Quando tu tá vencendo a resistência, quando tu tá fazendo agachamento e tu tá subindo. Isso é uma fase concêntrica, tu tá vencendo a resistência. Então, tu vai dar ênfase nessa fase, quando tu tá subindo lá no agachamento. Eu tô utilizando o agachamento que eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Tu vai dar ênfase nessa fase, então, exemplo, tu vai descer em 2 segundos e vai demorar 5, 6 segundos para subir. E tu vai fazer sempre importante, tu fazer até o máximo que tu conseguir. Só que o meu máximo é diferente do máximo do Fábio, que é diferente do teu máximo. Então, muitas vezes eu tô lá com 5 litros em cada braço, deixei aqui direitinho, né? Realizei o exercício, dei ênfase quando estou subindo no agachamento e fiz 18 repetições. Aí o Fábio tá fazendo do meu lado, chega na 18 ele para junto. Só que muitas vezes o Fábio conseguiria fazer, exemplo, 26 repetições. Então o Fábio tem que fazer até 26. É individual isso. Então, Perfeito. problema nenhum se tu fizer 10. É o teu máximo. É o teu máximo, faz até o máximo. Tu tem Nunca, que nunca se exaurir os compare, estoques né? de energia. Não, tu tem que exaurir os estoques de energia para acontecer aquilo que eu falei, do teu organismo buscar outra fonte de energia, exemplo, as gorduras, para tu recuperar esse gasto que tu teve. Mas se tu não tiver esse gasto, tu não vai conseguir gerar essas adaptações. Ótimo. Perfeito. E quanto ao treinamento, independente de qual seja ele, quanto tempo ele deve durar? Ah, Fábio, eu acho que isso depende, né? Isso depende ah, do nível de condicionamento de cada um. Mas, em base geral, assim, para o pessoal que treina em casa e que está começando, exemplo, tem treinamentos em intervalo de alta intensidade de 8 minutos, mas tem treinos que podem demorar 1 hora. Exemplo assim, ó, 1 hora total, tá, gente? Pode. Tu vai fazer o aquecimento, vai trabalhar a função articular. Isso já vai demorar um tempo maior para te fazer. Depois o treinamento, a parte principal, uns 20 minutos de alta intensidade, porque intensidade é diretamente, inversamente proporcional ao volume. Então, quanto maior a intensidade, menor o volume. Então, quanto mais peso, mais forte tu realizar o exercício, menos tempo tu vai conseguir fazer. E os Perfeito. nossos treinos, eles precisam ser intensos. Então, na parte principal do treinamento, eu vou dizer que 20 minutos tu consegue fazer toda a parte principal. E isso vai depender, eu não tenho como dar uma resposta fechada. Tem treinos que a gente pode fazer em 30 minutos, tem treinos que a gente pode fazer em 20 minutos, tem outros treinos que vão demorar 40 minutos. Mas para não deixar sem resposta, se a gente for fazer um treino de força com um treino metabólico, um treinamento intervalo de alta intensidade, eu vou botar aí, ó, de 20 a 60 minutos. Tá? Só para não Perfeito. deixar sem resposta. Não, não, Mas acho não que, quer acho que dizer é que não tenha treinos mais curtos. sim. Bah, eu só E tenho 15 minutos para treinar 20 minutos. Existem treinamentos de 15 e 20 minutos. Que tu vai fazer o aquecimento e tu vai fazer em alta intensidade por 15 minutos, por 20 minutos. Só que, não, claro, não é comparação, né, gente? Mas, exemplo, um maratonista.
Ele vai treinar mais de 1 hora. Um triatleta, claro, não é o nosso caso, mas o cara vai treinar mais tempo. E tá errado, não tá? Mas no nosso caso, de 20 a 1 hora. Perfeito. Até uma coisa que a gente pode abordar num próximo podcast, né? Tu falou do maratonista e deu os exemplos, quanto à especificidade também, né? É importante levar em consideração. A gente pode deixar pendurado para uma próxima live aí, para falar sobre especificidade. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, Marcelo, no tempo. Perfeito. Acredito que falta um pouco mais de 10 minutos aí. Cara, e a gente vai chegando aqui numa última pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, né? Seria uma recomendação que eu vou pedir para te dar para quem está começando a treinar, cara, em casa, e já tentou, de repente, treinar em algum outro momento e não conseguiu manter o foco, enfim, acaba que não consegue treinar ou não gosta, né, de treinar também. A gente sabe que a maioria das pessoas até mesmo não gostam de treinar, porém precisam. Né? Que dica tu pode dar para essas pessoas que estão começando ou querem começar a treinar para iniciar e se manter treinando? Bom, Fábio, o que eu tenho para dizer é que é o seguinte, ó, motivação, tá? Que é o motivo para ação, é importante para quem está começando. Aqueles desafios é legal para te motivar. Daqui a pouco tem um amigo, tu vê o pessoal ali, enfim, todos envolvidos com aquele movimento ali de desafio, beleza. Só que muito mais importante do que motivação é disciplina. Porque vai ter dias que tu não vai ter vontade de fazer exercício, mas tu tem que fazer exercício. É igual tu te levantar para ir para o trabalho. Tem dias que tu não tá com vontade, tem dias que tu não tá bem, mas tu tem que ir. O que é isso aí? Isso é disciplina. Tu tem que ter disciplina. Tu precisa fazer e ter isso como rotina no teu dia a dia. Me fugiu uma coisa que eu ia falar. Ah, e isso é feito, tu tem que ter o hábito de fazer o treinamento. E uma forma de deixar, de tu criar um novo hábito, é tu deixar, exemplo assim, ó, agora me fugiu. Daqui a pouco colocar como uma rotina, né? Como tu falou de tomar um banho, escovar os dentes, acaba que tu Eu tô colocar lembrando treinar no aqui. mesmo horário, acaba sendo um hábito. É, o hábito, o que que é o hábito? Tu já tem que programar a tua cabeça que vai ter o treinamento. Exemplo assim, ó, um exemplo. Cara, já deixa tu de manhã acordou com motivação, 8 horas eu vou fazer a live, eu vou treinar, de repente já deixa a roupa do treinamento ali, o tênis prontinho, pra ti Gatilhos, isso, é um gatilho. Exatamente essa palavra. O que perfeito. acontece? Quando tu chegar às 7 horas da noite em casa do trabalho, daqui a pouco tu vai estar cansado e desmotivado, vai estar lá o teu tênis, vai estar lá a tua roupa para te fazer o treinamento. E há um gatilho para te colocar a roupa e fazer o treinamento, mesmo que tu não esteja com vontade. Lembra que de manhã lá tu te acordou comprometido para fazer o treinamento? Ter um gatilho, o treinamento vai ser a rotina, depois, quem sabe, uma recompensa, né? A recompensa vai ser tu melhorar em médio e longo prazo aí. Perfeito, perfeito, porque é bem importante falar isso, mas só para quem não tem esse hábito de treinar, que essa recompensa ela é melhor, né? Porque quando tu não faz, tu deixa de fazer, tu te programou e deixou de fazer, tem aquele efeito rebote depois que acaba batendo aquela tristeza, aquela depressão, assim, que, bah, cara, eu era para ter treinado, eu podia ter feito, e aí tu vai recompensar essa tristeza daqui a pouco com, sei lá, com a janta, que vai ser um Chocolate. chocolate, uma bebida, enfim, isso também acaba gerando um efeito Ah, rebote isso bem aí. negativo, né, Acaba nesse te... sentido. É. Não, então E no pode Instagram seguir. também tem como tu ativar aquela contagem regressiva, né? É outro gatilho, né? Daqui A a pouco tu verdade, vai. Não, tu chegou do serviço, tá ali no sofá, sentado ali, ou mexendo no celular, quando vê, vai estar lá, contagem regressiva, faltam 30 minutos de treinamento. Isso aí é um ativem, outro né? gatilho, é um gatilho para te fazer o treino. Perfeito, Eu ativem, né? sei, Sempre tu deixa o é, cronômetro ali, então segunda, e a quarta e gente que é sexta. profissional, a gente sabe que não é fácil, gente. Sabe que não é fácil, mas é hábito, né?
E a gente fala, né, que depois que a gente começa a fazer exercício, depois a gente sente falta. Quem nunca treinou nunca sentiu isso, né? Nunca Mas quem sentiu falta, né? treina, e não, e pensa assim, ah, mas eu não tenho vontade nenhuma de fazer exercício, eu vou sentir falta depois, será que vai acontecer isso? Mas depois que alguns alunos começam a treinar, tem essa sensação. Tem Ah, alunos que ficam ainda loucos mais aí para porque quem. as academias fecharam. Que Isso é loucura, verdade, né? cara. O pessoal tava numa depressão aí, porque isso tem muito a ver com hábito, né, cara? Porque quem realmente é apaixonado por academia e, enfim, teve que parar nessa pandemia, cara, deu um jeito de treinar em casa, né? Deu um jeito porque Ah, sabia que ia sim. perder ritmo, ia ganhar gordura, enfim, se não treinasse, né? E deu um jeito de treinar. E para algumas pessoas que não são assim totalmente focadas em academia e alimentação, enfim, cara, o só ir às vezes para academia, isso para quem vai, né? E tá lá uma hora dentro do ambiente onde tu esparece, tu deixa o teu cotidiano de lado ali, né? Tu acaba tendo um retorno psicológico bem bacana, né? Então, quem não começou, comece. É bem importante, cara. É bem importante. A gente às vezes faz a analogia do corpo humano como um carro, né? Que precisa passar por manutenção, né? Não tem como tu viver sem fazer exercício, cara. É uma escolha. Tu até postou um vídeo, né, esses dias falando ou tu treina ou tu diminui teu tempo de vida. E isso é um fato, né? Verdade. Ele não é agressivo por acaso, né? É um fato. Ou tu treina, cara, ou tu diminui teu tempo de vida. E tu tem controle sobre isso. Então, é melhor começar e o melhor dia para começar era ontem e o segundo melhor é sempre hoje, né? Então tem que começar a Boa, treinar. Fábio. Perfeito. Perfeito, perfeito. Mais alguma colocação final, Marcelo? A gente vai quase encerrando aqui, cara, pelo Tem horário quanto aí. tempo aí? Tem quanto tempo? Ah, cara, acredito que mais uns 5 minutos aí no máximo, pelo tempo aí, Não mas sei se alguém tem se alguém tem se uma ficou alguma pergunta, dúvida para alguma alguém, coisa, pode colocar aí. Eu trouxe algumas perguntas, coloca aí eram da rapidinho. audiência, né? Lembrando então que E quinta-feira, cara, amanhã tem live, né? Live de treino, tem né? live de treino às 20 Normal às horas. 20 horas. E quinta-feira, então, tem a live com a Nutri, né? Já dá mais uma pincelada aí na live aí pro pessoal. Bom, quinta-feira, muitas vezes as pessoas me fazem algumas perguntas em relação à parte nutricional, só que eu procuro ajudar da melhor forma possível com o meu conhecimento, só que eu não sou profissional específico da nutrição. Então, para responder essas perguntas da melhor forma possível, a gente resolveu trazer uma nutricionista para tirar essas dúvidas em relação à nutrição, já que a gente sabe que exercício e nutrição estão muito Totalmente juntas, né? relacionado, né? Perfeito. Obrigado, Silvio. Então tá, deixando um abraço então pro pessoal aí, Marcelo, que participou, né? Que esteve nos comentários aí. Como acaba que vai ser um podcast, né? É um piloto, mas vai ser um podcast. A gente talvez não interagiu tanto, né? Tu cumprimentou o pessoal no início ali, né? Falando então que semanalmente a gente vai estar aqui, provavelmente nas terças, né, Marcelo? A gente vai decidir o dia, mas a gente vai Isso. começar a divulgar também que a gente vai estar por aqui. Quem não conhece ainda, quem não olhou os teus vídeos ali no Instagram, né, tem bastante conteúdo ali. Então, o pessoal que ainda não foi lá dar uma olhadinha, tem bastante vídeo. Muitas dúvidas que eu trouxe aqui é para o pessoal que não viu ainda os vídeos, mas com certeza já estão respondidas, né, lá nesses outros vídeos. E para quem não conseguiu olhar toda a live, ela vai ficar gravada aqui no IGTV. É bem importante falar. Isso. E logo vira um podcast aí, a gente vai trazer essa novidade para a galera aí. Mais alguma coisa, Marcelo? Não, não, não. Só agradecer o pessoal que participou aí. Um grande abraço. Lembrando, amanhã live com treinamento às 20 horas. E quinta-feira, quem tiver dúvida aí em relação à parte de nutrição, vai ter nutricionista profissional da área específica para tirar a dúvida de vocês. Tá? Um Perfeito? grande abraço. Vamos. Muito obrigado aí por terem participado. Perfeito. Só para dar
o encerramento para a gente poder fazer o corte ali, então. Então era isso, Marcelo. Acho que não ficou nenhuma dúvida, né? Então a gente vai terminando o nosso projeto piloto do podcast Academia em Casa. Academia em Casa. Um grande abraço e até mais. Então tá, um grande abraço, pessoal. Até mais.